Eu vou criar uma estrutura para a gente mexer nela e essa estrutura mexer na gente. Não é só ida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lúcia Nascimento e você está ouvindo a primeira temporada de Relatos Mínimos, um podcast para quem gosta de histórias. O meu convidado de hoje é o Wagner Schwartz. O Wagner é coreógrafo, bailarino e escritor. Bem-vindo, Wagner. É um prazer ter você aqui. Obrigado, prazer é todo meu. Obrigadíssima. E eu queria começar com uma situação que talvez seja uma das mais difíceis que eu imagino que você já tenha vivido. Em 2017, você virou alvo, de uma série de ataques da extrema-direita aqui no Brasil, depois de uma performance inspirada naquela série Os Bichos, da Lygia Clark. Conta um pouquinho a história desse espetáculo pra gente e o que aconteceu naquele momento, para quem não conhece essa história, para quem não acompanhou com você. Prazer estar aqui e poder dividir um pouquinho das histórias, das minhas experiências, ou não das experiências, que é o que eu também falo no meu livro, que é dos efeitos das minhas experiências, porque a memória, ela não falha, a memória recria, ela elabora, ela aumenta. Exato. Ela evolui. Então, principalmente o passado, que é essa coisa mais maleável possível, Os bichos são objetos tipo origamis, com várias abas, tipo gola de camisa, que a gente pode dobrar. Mas bem grandes, também. Bem grandes, que a gente pode dobrar e desdobrar. E quando eu vi aquele bicho bem grande, também dentro de um cubo de vidro, que também é grande, parecia que eu estava num funeral. E eu não sou tão assim apaixonado pela ideia da morte, não, sabe? Eu até escrevo muito sobre ela, porque eu acho que é uma coisa que me desorienta enquanto um ser vivo, E quando eu vi aquilo, eu me senti asfixiado, eu me senti sem ar, faltava ar para mim. E eu pensei, eu vou te tirar daí de dentro. Só que, bom, aí primeira coisa, eu estava numa galeria na França, foi quando eu vi a primeira vez aqui, não foi no Brasil. E aí eu fui ver os preços, do bicho, Assim, eu já sabia que eu não podia comprar um. Só que a gente chama o objeto de bicho. Para mim, ela não está viva hoje para eu perguntar isso, mas para mim, o bicho não é o objeto. O bicho é a relação entre o objeto e aquele que participa. Aquele que dobra e desdobra, aquele que manipula. Que aí eu não sei mais se chamar de público, de espectador, de participador, eu não sei. São vários nomes, escolhe o seu e dá o seu nome para isso. Aquele que participa e o objeto criam juntos o bicho. E eu saí da galeria com a vontade de virar um bicho. Uma vez que ele não estava lá nas minhas mãos, eu pensei, eu posso virar um bicho. E foi assim que eu tive essa ideia de criar uma performance onde, didaticamente quase, eu entrego o meu corpo para as pessoas em uma galeria para que elas dobrem e desdobrem o meu corpo como se eu fosse uma réplica do bicho da Lygia Clark. E como eu comprei uma réplica de plástico para mostrar para pessoas como que faz, então eu não era nem mais uma réplica do bicho, eu era a réplica da réplica do bicho da Lygia Clark. Por que nu? Porque nu você pode ver todas as minhas articulações como você vê as articulações do bicho. Eu fui convidado para a abertura do 35º Panorama pelo Luiz Camilo Osório. A gente conversou várias vezes sobre a apresentação, sobre o que ficaria no espaço expositivo assim que a apresentação terminasse. E a gente pensou, bom, a gente apresenta Labete na abertura, que é uma abertura feita para convidados e para a imprensa, e no dia seguinte, que já é a abertura da exposição para o público geral, a gente apresenta o vídeo registrado na abertura numa televisão. E fizemos assim.
A questão é que, como existiam muitas câmeras, muitas pessoas estavam lá para registrar realmente o que estava acontecendo. E nesse dia tinha uma amiga que trabalha numa revista de teatro em São Paulo, estava lá também com seu companheiro para registrar esse momento. Que no meu livro eu chamo ela de Patrícia Rodrigues, que é como ela pediu para ser nomeada por mim. Porque, para quem não sabe, depois você escreveu um livro, que está inclusive publicado aqui no Brasil, sim, que é a Nudez da Copa Imperfeita? Isso. É isso, né? Exatamente. E você conta um pouco dessa experiência que você vai começar a narrar para a gente aqui também, né? Sim. Esse livro foi lançado pela editora Nós em 2023. Eu tive a surpresa de que ele fosse selecionado pelo Prêmio São Paulo de Literatura entre os 10 finalistas do melhor romance de 2023. Esse, para mim, foi um grande prêmio. Acontece, então, que eu fui apresentar Patrícia Rodrigues com a câmera na mão, registrando algumas cenas do Labette, vê uma amiga, nossa amiga, a Elizabeth Finger, que é coreógrafa, entrar com a sua filha de 4 anos em cena, já quase no final da apresentação. E ela toca o meu corpo, e a filha toca minha canela, meus dedos, e vai embora. E a Patrícia registrou esse vídeo e colocou esse vídeo no ar, no site da revista. E o Instagram logo tirou porque continha nudez. Mas esse tempo de ar foi o tempo suficiente para que a extrema-direita, ou os que fomentam a extrema-direita, né, que fizeram esse primeiro movimento de denúncia, né, de denunciar algo que eles viram na performance e que não existe na performance. E esse processo de deturpação da realidade foi completamente aceito e também replicado pelo candidato à presidência da República, que era o Jair Bolsonaro. Que a gente estava vivendo em 2017, era a era Temer, né? Quer dizer, transformaram aquela imagem curta de uma performance de 50 minutos em algo que deveria ser repudiado por toda a nação. Isso me rendeu, na área pessoal, uma depressão que até hoje eu cuido dela com muito cuidado, e eu tive que deixar o Brasil por um momento, mesmo que eu já vivesse aqui. Então, assim, que bom que eu já tinha uma casa, um companheiro na França, porque foi essencial ter essa relação para que eu pudesse me afastar do que estava acontecendo no Brasil, porque as ameaças de morte elas se multiplicavam. Eu tive que sair. É uma obrigação para me proteger. E naquele momento eu só pensava em voltar, porque para mim era impossível a possibilidade de imaginar que eu ia só ficar aqui. E tinha sido a primeira vez que eu tinha deixado o Brasil. Eu nunca tinha deixado o Brasil. Eu tinha vontade de escrever no momento em que eu estava sendo atacado. Eu falei, eu preciso guardar isso. Tanto que eu conversei na época com a Eliane Brum, quando ela trabalhava no El País, e ela me procurou no momento em que tudo estava acontecendo para a gente fazer uma entrevista. E eu falei para ela, olha, eu vou escrever para você, eu vou responder suas perguntas, mas vai demorar. Ali, para mim, já foi um alívio, porque eu consegui dizer coisas que eu consegui elaborar, e aí, claro, pedindo ajuda a amigos, né, que me acompanham, assim, de releituras, e me ajudar a entender o que eu estava respondendo, porque quando você está muito frágil, é muito difícil se elaborar o que deve ser dito, o que não deve ser dito. Enfim. Foi um momento, então, que eu consegui dizer, mas assim, eu não conseguiria elaborar isso naquela época, falar sobre. Quando esse momento chega, ele é tão carregado de afetos alegres e afetos tristes que, quando eles se juntam, parece uma pororoca, sabe?
E você ali no meio dessa pororoca de emoções e sensações, sentimentos e fatos. Você trazendo essa situação, eu lembrei de algo que eu vivi que é muito diferente, mas que talvez no sentimento seja parecido, que foi no início de luto da minha mãe. Quando ela ficou doente, a gente descobriu que ela estava com uma doença muito grave, que, enfim, estaria já ali nos últimos tempos de vida. E aí eu estava sem fazer terapia naquele momento, eu liguei para o meu ex-terapeuta e falei assim, eu preciso de uma sessão hoje. E aí eu cheguei na sessão achando que eu precisava muito falar, e depois de 5 minutos ali, eu entendi, falei para ele, eu não vou conseguir viver isso falando sobre isso ao mesmo tempo. E talvez seja quase essa sensação do que você está trazendo. Aquilo é tanto, né? Já está exigindo do teu corpo, da tua cabeça, da tua vida tanto, que elaborar e falar sobre ou escrever sobre enquanto você está vivendo é muito difícil. A escrita é o efeito, mas sempre foi para mim. Eu não sei se é para o mundo inteiro. Tem muita gente que acredita que escreve o fato. Eu não escrevo o fato. O fato é o fato, a escrita para mim é a escrita. Então é sempre o efeito. O efeito hoje eu posso elaborar, eu posso tocar ele. Eu estava conversando com uma outra amiga também, psicanalista, ela é também muito famosa aí no meio, que é a Sueli Ronick, e a gente estava falando sobre essa coisa da perda, né? Principalmente da perda dos pais ou dessas pessoas que a gente tem um afeto muito, muito forte, né, com eles. E eu falei para ela, quando meu pai morreu, eu também senti isso. Era como se meu pai viesse para dentro de mim. Essa é a questão, é isso que eu sinto. Vem tudo para dentro de mim. Meu pai não está mais na minha frente. Falei isso para ela, eu não posso mais, não tem essa distância de estar ali, então eu toco, eu escuto, eu sinto o cheiro. Ele não está mais fora, então ele está dentro. Estando dentro, como é que eu vou falar? Quando você sente que ele está só dentro de você, como é que você vai falar sobre aquilo? Não tem frase. Você é realmente incorporado por uma figura, por uma imagem, por todos os cheiros. Você não elaborou, você não tem tempo de elaborar. E aí, aos poucos, você vai elaborando essa figura que começa a viver dentro de você. Que quem morreu ali também é você, assim, você morreu. Então, o que de você morreu e o que de você agora não é mais você, é também aquele outro, aquela outra pessoa, aquela outra coisa. E aqui, por exemplo, se eu voltar para o que aconteceu comigo, eu estava vivendo luto de mim mesmo, porque tinha um Wagner, aí, desculpa terceirizar, mas tinha um Wagner que morreu. Tem o que foi assassinado, eu tive um assassinato divulgado numa fake news me mataram na frente da minha casa, e tem uma outra fake news que eu me suicidei. E eu vi isso na minha frente. Então, assim, se ver morto, se eu penso nessa mesma relação que eu fiz agora com o pai, se ver morto, como é que eu me ver morto dentro de mim mesmo? Como que essa coisa entra? Como que eu elaboro isso? No exato momento da fala, não dá para fazer terapia. E quando você fala disso, eu lembrei também de ter lido numa entrevista que você deu também depois disso tudo ter acontecido, que essa não foi a primeira vez que você se viu ameaçado de morte, né? E aí eu lembro de você ter contado um pouco de uma situação que você viveu na infância, adolescência, de estar na igreja e de o pastor ter dito que você tinha que matar o teu desejo, que você não podia ser gay, que o teu corpo tinha que morrer de alguma forma, né? Para que você pudesse acessar um paraíso depois da morte. E aí eu queria que você juntasse um pouquinho, assim, que você contasse também um pouco para a gente dessa tua história de antes, né? De um Wagner da infância, da adolescência, que chega nesse momento, que se entende como um homem gay e que também vê a sua vida, de alguma forma, se não exatamente ameaçada, mas a sua vida colocada em jogo ali, né? A minha vida foi para a mão da igreja, né? O jogo era entre eles e eu era a peteca. Na infância eu já sabia que eu era gay. Eu só não tinha nome para isso, não sabia qual era o gesto, como que se ama quando você é gay e quando você é uma criança gay. E como na igreja, nessa que eu frequentei, né, digamos, na igreja presbiteriana de Volta Redonda, e nas outras que eu frequentei quando eu fui para Uberlândia, o corpo é algo que está se preparando para a eternidade, né? E é uma eternidade festiva. Eu sentia naquela época, claro que a gente amava a vida,
né? A gente celebrava a vida, os aniversários e tudo mais, mas intimamente, profundamente, o que era visto era o que tinha valor, e um valor cientificamente provado por essa ciência cristã, né? É a vida após a morte. Não tem outro valor mais valoroso que esse. É onde você vai passar a sua eternidade. E para uma criança ter a exata noção de que a eternidade dela será no inferno, no sofrimento, porque ela nasceu errada, quando você retoma a consciência, quando você percebe que os outros já te mataram muito antes do que essa nova morte que tinha chegado para mim em 2017, e que eu tinha conseguido elaborar essa morte, construir o meu paraíso, eu entendi como que eu consegui sair desse 2017 machucado, mas nem tanto. É como se o meu corpo já tivesse entendido há muito mais tempo o que estava acontecendo comigo. Só foi em uma escala maior, é como se tivesse acontecido de uma forma pública, né? Muda de escala. E a mudança de escala exige mais atenção, né? Mas eu já sabia o que era fake news. Eu já sabia o que era ser anormal. Eu já sabia o que era não ser aceito pela maioria, porque eu aprendi na igreja. E acho que como o teu trabalho tem também muito a ver com o corpo adulto também vai enrijecendo, né? E aí, voltando um pouquinho para a performance, né, para o Labette, o teu corpo ali ele é extremamente flexível, né? Você mostra esse corpo que também é flexível, que está à disposição dos outros, quase como um corpo de criança mesmo, né? Que depende ali dos outros para mexer. E eu assisti muitas vezes essa performance entre esse período de 2015 e 2017. E eu lembro de algumas vezes ter ficado incomodada em algumas situações, porque sempre tinha, assim, acho que todas as vezes em que eu assisti, uma ou outra pessoa que queria te deixar numa posição desconfortável, que para mim parecia que era uma posição de dor mesmo, assim, e parecia que aquelas pessoas estavam gostando de te colocar numa posição ruim, que claramente não tava legal. E aí quase sempre também na sequência, aí alguém falava, não, pera, deixa eu desfazer esse bicho que foi feito e deixar ele numa posição que não seja tão ruim. E aí eu queria saber como que era para você isso. Como é que você sentia esses momentos da performance? Tem uma coisa, uma das máximas dessa performance que eu digo para mim mesmo é que é não julgar. Eu não posso julgar. Se eu julgar, eu paro, eu nem faço a performance. Eu tenho que entrar num espaço com a tecla do julgamento desapertada. As nossas subjetividades são feitas de guerra e paz. É o mais importante para essa performance, que as pessoas entendam a conjunção, o E, o que te desconstrói, procurando a dor em você, e aquele que te reconstrói procurando o alívio em você. E essa construção e desconstrução, para mim, é muito importante, senão você não percebe aonde estamos, que a gente achava que só acontecia do lado de fora, que a gente vê, está do lado de dentro. Eu acho importante essa angústia, porque é ela que cria as narrativas sobre a performance depois, porque Labette também não é só sobre manipular o meu corpo em cena, é sobre manipular o meu corpo na sua cabeça, é sobre o julgamento na sua cabeça. É exatamente o que a Lígia pensou do bicho. Eu não vou criar uma estrutura para se observar, eu vou criar uma estrutura para a gente mexer nela e essa estrutura mexer na gente. Não é só Ida. Por isso que, para mim, a Lígia Clark é uma das grandes artistas do século passado. E desse século e dos próximos, enfim. Porque ela criou um objeto que tem vida própria e que também cria uma tensão na pessoa que também tem vida própria. Então, assim, são duas vidas próprias se manipulando. E aí, de fato, a gente volta para o início da nossa conversa, quando você falou que talvez o bicho esteja exatamente nessa relação, né? Eu acho que, para mim, Labette é um trabalho que faz a gente entender o momento em que a gente aceita e o momento que a gente age. E agora, de fato, no nosso último bloco, então, eu te jogo uma pergunta, uma frase, e você me devolve também com algo curtinho para a gente finalizar. Uma trilha sonora para a tua vida.
Baby, Caetano Veloso. Quando você conhece uma pessoa, o que que faz você gostar dela de cara? O humor. E o que que faz você não gostar de alguém de cara? O snobismo. Um filme para rever. Wanda, de Barbara Loden. Um livro para reler. Autobiografia de Todo Mundo, da Gertrude Stein. Se você pudesse escolher um superpoder, qual você escolheria? Mandar o mundo calar a boca. Se você pudesse ser uma coisa, um animal ou uma outra pessoa, você seria o quê? Eu vou agora repetir o que o Woody Allen falou numa entrevista aqui na França, eu acho que era na década de 80, o final de 70. Eu queria ser uma esponja. Adoro. Esponja não faz mal para ninguém, tu não precisa dela, tá tudo ótimo. E o que que você mais valoriza na amizade? Para mim, na amizade, o que é bom é a continuidade. Brigadíssima, Wagner. Adorei nossa conversa. Adorei. Obrigado, Lúcia, inclusive, por fazer um programa como esse existir. Tão importante hoje, continuar falando. Se você quiser saber mais sobre o projeto e sobre o meu trabalho, eu tô no Instagram como @relatos.mínimos e @lucianascimento.escritora. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Não esquece de avaliar o podcast no teu tocador de áudio preferido. Dá também para comentar nas nossas redes e compartilhar para mais gente ouvir. O podcast Relatos Mínimos foi idealizado, roteirizado e editado por mim, Lúcia Nascimento. A trilha sonora é do Gustavo Sarzi e do Bruno Menegatti, os dois calangos. A música faz parte do disco A Lado B, disponível nas plataformas de áudio. Obrigada por acompanhar essa história comigo e até o próximo episódio.